Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer um vídeo aqui respondendo algumas questões do assunto Trabalho e Sociedade. É um assunto de segundo ano, SSA 2. Vamos responder aqui as questões do SSA 2020 e 2019. Coisa simples, 3 questõezinhas. Mas antes da gente ir realmente para o assunto, vale lembrar falar um pouco sobre esse assunto, né? Trabalho e sociedade. Alguns tópicos que serão trabalhados em todos esses vídeos sobre trabalho e que o aluno precisa ter uma noção, estão nas fichas, a ideia de que vamos discutir o homem e o trabalho, né? Qual a importância psicológica, existencial, social do trabalho na vida do homem, né? Qual é o peso que o fato de trabalhar ou não implica na relação do homem consigo e com a realidade. É necessário trabalhar a história do capitalismo industrial, que é a passagem, tudo que começa com a passagem do período feudal, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, o surgimento do pensamento sociológico e a relação que o homem tinha com o trabalho antes e depois do surgimento da indústria. Organização e impacto da produção são as maneiras diferentes que o homem criou para organizar e desenvolver o seu processo produtivo das indústrias, né, que caracteriza o consumo hoje na sociedade capitalista. As relações de trabalho e a condição dos trabalhadores é tudo que envolve a relação dos trabalhadores com os empregadores, da maneira como acontecia no surgimento da Revolução Industrial e da maneira como acontece hoje. Esse é o conteúdo que vai ser trabalhado em todos os vídeos com relação a isso. Tranquilo? Vamos lá então, né? Trabalho e Sociedade, SSA 2 2020. Vamos responder aqui com relação ao SSA 2 somente 2020 e 2019, somente com relação ao assunto Trabalho e Sociedade. Vamos lá. Observe a charge a seguir. Então, o aluno ele vai ver esse desenho aí, né? E o que o aluno tem que interpretar disso? Tem alguém com um terno, né? Um fraque, cartola, é a imagem estereotipada antiga do burguês, do empresário, dono da empresa, e o rapaz ali com EPI, né? A roupa de quem trabalha no chão da fábrica, né? O empresário ele está parabenizando o trabalhador. Parabéns! Está ali apertando a mão, dando tapinha nas costas, congratulando ali o trabalhador, né? Só que para fazer isso ele está subindo nas costas de um trabalhador que está insatisfeito. O que esta charge quer passar, independente do aluno concordar ou não, de ser verdade ou não? Qual é a ideia por trás da charge? De que, mesmo por trás das bonificações, dos parabéns, dos apertos de mão e do trato cordial do empresário com relação ao trabalhador, apesar desta relação que parece amistosa, no fim das contas a relação sempre é de exploração, de subjugação. É a ideia da charge. Vamos às questões. A charge apresenta um tipo de relação comum nas sociedades modernas capitalistas. É a ideia de que o empregador, o dono do meio de produção, explora as pessoas que são a força de trabalho, os trabalhadores. Sobre o conceito sociológico nela destacado, é correto afirmar que. Vamos buscar, então, a resposta correta. Letra A. O Fordismo. Então, vamos trabalhar aqui modos de organização industrial. Vai ser um dos conteúdos aqui. O Fordismo é um sistema de produção em massa, sim, no qual o operário se torna um sujeito multifuncional. Errado. O trabalhador que se torna realizador de várias tarefas, ele não faz parte do Fordismo.
ele faz parte de uma outra forma de organização que se chama toyotismo. Ou seja, deve se adequar a diferentes funções, multifuncional, no processo produtivo. E por isso tem um importante papel nas relações sociais. Tudo não está certo. Tem uma mistura de várias coisas do Fordismo com o toyotismo, né? Multifuncional e papel importante nas relações sociais está relacionado com o toyotismo, né? Produção em massa está relacionado ao Fordismo. De qualquer maneira, já está errada essa alternativa. Misturou conceitos diferentes aí. Letra B. O sistema de produção flexível tem como perspectiva fazer grande distribuição dos ganhos de produtividade por meio dos salários. Para o aluno que não estiver familiarizado, uma produção flexível é quando o funcionário ele é multifuncional e ele não está preso em produções padronizadas. As produções padronizadas fazem parte do Taylorismo e do Fordismo, e a produção flexível está ligada aos modos de produção posteriores, por exemplo, o toyotismo. Então, o sistema de produção flexível tem como perspectiva fazer uma grande distribuição dos ganhos da produtividade por meio dos salários. É uma ideia do toyotismo, né? De dar prêmios e fazer o funcionário ter participação no lucro da empresa como estímulo de trabalho. Por isso há um desincentivo a prêmios, não. A própria questão se contradiz. Se está dizendo que ele vai... Se está dizendo que vai ter uma grande distribuição dos ganhos da produtividade, então não há desincentivo a prêmios, há incentivo a prêmios, né? Se existe a perspectiva de que ele vai ganhar um pedacinho do lucro do que ele produzir, então isso é um incentivo a um prêmio e não um desincentivo, né? Vamos aqui para a letra D. A teoria marxista consegue explicar estas relações como produto histórico de desigualdades existentes entre um grupo. Tudo aqui está correto com relação a Marx e a figurinha, né? Marx diz que o empregador e o empregado estarão sempre, irremediavelmente, numa relação conflituosa, porque um sempre vai estar explorando o outro, com base no tipo de estamento social do qual o sujeito nasceu. Isso é uma casquinha de banana, né? Um detalhe. Marx não fala de estamentos sociais, Marx fala de classes sociais. Estamento é uma forma de organização que a pessoa não tem como sair dela, é fechada, está ligada ao mundo feudal. O mundo capitalista que explica as desigualdades de hoje em dia, segundo Marx, são as classes sociais. Errado a letra D. Letra E. A sociedade contemporânea organiza as relações de trabalho com base no sistema de parentesco. A sociedade de hoje organiza as relações de trabalho com base no sistema de parentesco, em que domina a solidariedade mecânica, o resto é blá blá blá. A sociedade contemporânea não está ligada ao peso do nome da família das pessoas. Isso é a sociedade feudal, a muito mais antiga, quem sabe até antes da feudal, né? Hoje o sistema está baseado num certo tipo de meritocracia, se você tem algo que vende muito, ou da sua classe social que você veio, né? Mas não a relação de parentesco tem um peso mínimo na sociedade de hoje em dia, né? A sua família. Vamos aqui à letra C. Os capitalistas inventaram, após a recessão de 70, novas formas de elevar a produtividade do trabalho e aumentar o lucro por meio da flexibilização do mercado de trabalho. Essa é a resposta correta. O que está sendo dito aí? O mundo capitalista passou por várias crises. As três principais crises são a crise de 29, a crise de 70 e a crise de 2000. A crise de 29 foi uma crise de superprodução. A crise de 70 está ligada a uma desvalorização do dólar e a problemas com o mundo petrolífero, né? E o petróleo produz o combustível que move as indústrias. E teve essa crise de 2000 durante o governo Dilma, que afetou bastante o Brasil, né? Foi uma crise mundial, não foi só aqui no Brasil.
E está falando aqui da crise de 70. Uma das consequências da crise de 70 foi uma flexibilização do mercado de trabalho. O que é flexibilização do mercado de trabalho? Flexibilizar o mercado de trabalho é afrouxar ou diminuir o rigor com as leis trabalhistas. Quando você diminui o rigor com as leis trabalhistas, os trabalhadores perdem direito e quem passa a lucrar mais é a indústria. Em momentos de crise, os trabalhadores precisam perder direito para que as empresas não morram, porque elas não estão conseguindo lucrar. Isso é fonte de muitos conflitos, né? Uma polêmica. Ninguém sabe até onde é a maneira fácil de fazer isso. Então é isso, tranquilo? A resposta certa da 44 é a letra C. Então só teve essa questão no vestibular de 2020. Vamos aqui às questões do vestibular de 2019. O aluno então ele vai ter acesso aí à figura, né? O que ele deve tentar entender dessa figura aí, né? Isso aí basicamente é um processo de produção, né? O aluno ele vai ver ali desde o processo primário, o industrial e de processamento e o terciário de varejo, né? De volta ao consumidor. Ele vê que o produto é leite, o leite passa por um primeiro processo e já pode ser encaminhado aos consumidores ali do ao redor, ou esse produto ele pode sofrer um processo de transporte, mais uma forma de processo, que é a embalagem no caso, e voltar e ir para o varejo para atingir outros tipos de consumidores, né? É uma cadeia bem básica de produção com várias etapas nesse nosso mundo capitalista atual, né? Então, o aluno viu essa forma aí de produção. Vamos lá, então. Sobre o processo representado na figura, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A. Se trata de uma cadeia produtiva em que existe transformação de energia mental em produtos perecíveis. Sim, são produtos perecíveis, sim, é uma cadeia produtiva, mas não é a ideia de energia mental. Ele não está fazendo uma palestra ali, ele não está escrevendo um livro, não está dando uma aula, então não existe trabalho que não exista energia mental, né? Mas não é o principal produto ali, né? O que tá mostrando ali durante a fase de 2 processos do leite é a transformação de um elemento material, não é isso? Vamos aqui para a letra C. Consiste na transformação de matéria-prima em bens duráveis que podem ser consumidos depois de alguns anos. Olha, eu acho que isso é uma pegadinha, porque o leite, principalmente depois que ele é transformado em pó, ele dura muito tempo. Eu não tenho certeza aqui do tempo, ou quando ele passa por aqueles processos de alta e baixa temperatura, mas não é a ideia. Existem bens que são muito mais duráveis. Então, se você vai numa fábrica que está produzindo jarros de barro, ou copos de vidro, ou uma PET, isso é bem durável. Você não sabe quando que aquilo vai terminar, é indeterminado, né? Agora, o leite que dura muitos meses, talvez mais de um ano, não sei... Eu acho que você não pode colocar dentro da categoria de bens duráveis, né? Principalmente porque o aluno viu ali que está se tratando do leite, né? O leite, sem passar por processos mais complicados, ele não dura nem um dia inteiro fora da refrigeração, né? Então, cabe ao aluno tentar ver isso aqui com calma, né? Não pode ser classificado como um bem durável, né? Letra D. Teve origem num sistema de produção manual e por isso está em pequena escala. Não tem origem na produção manual, não é? Apesar de ter ali a ideia da
da pecuária não pode ser considerado manual e também não está em pequena escala, né? Você vê ali que são muitos passos até chegar ao consumidor. Passa por 2 processos. O leite passa por 2 processos, então também não. Foi organizado com base na estrutura de relações capitalistas, sim, que mostram o produtor de matérias-primas como um grupo social terciário no processo produtivo. Não, ele não é terciário. Ele não é terciário nem no sentido de que só existem 3 etapas, não existem só 3 etapas, e também não é terciário na importância, né? Ele é de importância primária ali. Então, isso daí também não corresponde à cadeia produtiva que a gente vê aqui, né? Ela é grande, né? Vamos aqui para a letra B. Indica a cadeia de produção presente nas sociedades capitalistas constituídas pelo trabalho, pela matéria-prima e pelos instrumentos de produção. Esses 3 processos, eles são chamados de as três fases do processo de produção capitalista. Isso, eu já vi isso sendo dito de formas diferentes, por exemplo, em logística ou em administração. Mas essas 3 fases, ela já caiu mais de uma vez no SSA. Então, em sociologia, as 3 principais fases do processo de produção é o trabalho humano, a matéria-prima e o instrumento necessário para o trabalho humano trabalhar com a matéria-prima. Trabalho, matéria-prima e instrumento de produção. Tranquilo? Vamos lá para a última questão, bem simples. Observe a figura a seguir. Então, a pessoa vai ver isso daí e quando ela vem aqui para a questão, ela vê qual o modo de produção. Então, quem estudou modo de produção sabe que existe o primitivo, o asiático, o escravista, o capitalista e o socialista. Acho que não esqueci nenhum. Pronto, são as opções aí. Olha, tem poucas coisas na figura que nos ajudam a diferenciar esse do asiático, porque o asiático também era agrícola, o asiático também era mão de obra humana. A diferença é que o asiático ele prevaleceu no Egito e na Mesopotâmia. E no Egito e na Mesopotâmia não tinham esses castelos e não era essa vestimenta. Não é o escravista, porque não parece o escravista, né? E também não é o capitalista nem o socialista, né? Ele tem uma cara muito parecida com um período feudal. Tranquilo, pessoal? Não são questões muito difíceis, né? As informações básicas com relação a isso aí estão na ficha. Vejam quantas vezes vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Ok?